Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio, um pré-jogo daqueles Flash Score. Deixa o seu like, dá a mãozinha aqui embaixo, não esquece. Já comenta quanto é que vai ser esse jogo que abre a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um duelo tricolor de dois times em situações bem diferentes na tabela de classificação, mas com astro internacional. Vamos debater sobre isso? Então vamos embora! Já convido o meu amigo de sempre aqui, parceiro de todos os episódios, Edu Gerac. Tudo bem, Edu? Seja muito bem-vindo. Que duelo tricolor é esse, hein, cara? Tudo bem? Tudo bem, Fábio? Não, sem dúvida, né? Teremos aí um jogo bastante interessante pela frente, porque o Grêmio é o líder do Campeonato Brasileiro, pelo menos se a gente fizer o recorte aí das últimas 5 rodadas, né? O Grêmio que tem 13 pontos ganhos aí nos últimos 5 jogos. O Renato, há um pouco tempo atrás, falou que o Grêmio ia embalar, que ele não tinha nenhuma preocupação, e parece que está acontecendo isso com o tricolor gaúcho, né? Enquanto isso, do lado do tricolor baiano, o Bahia no Campeonato Brasileiro não vem muito bem, né? Tem oscilado aí nas últimas rodadas, mas é verdade que passou pelo Botafogo na Copa do Brasil, então está aí com o ânimo renovado também para essas próximas partidas aí, né? Tanto do Brasileiro e depois mais para frente da Copa do Brasil. Com certeza, e no caso do Grêmio, como você destacou, né, Edu, é uma corrida de recuperação por conta dos jogos atrasados. Hoje, né, sem contar essa rodada, o Grêmio tem apenas 20 jogos, o Bahia já fez 22, mas a pontuação é bem diferente. Talvez pelo poder de investimento, a gente vai falar dos investimentos dos dois lados, né? Porque Everton Ribeiro e Bright White serão temas aqui do nosso bate-papo, mas o investimento mais pesado do Grupo City faz essa diferença também na tabela, Edu? Ah, eu acho que faz sim, viu? E além disso, né? Eu sei que tem muita gente que odeia o Rogério Ceni, mas no meu modo de ver futebol, o Rogério Ceni, tudo bem, ele às vezes meio metódico demais, para não dizer teimoso, mas enfim, ele entende de futebol, ele é muito estudioso, a comissão técnica dele também. E dentro da estrutura do City, né, a gente sabe que o City não apenas dá marca à equipe do Bahia, mas todos os times que são administrados pelo Grupo City têm todo um respaldo também, né, de estatísticas, de forma de jogar, de questões táticas. Então, sem dúvida, o Bahia vai se consolidando aí como um time de ponta, eu acho que dá para dizer isso, no futebol brasileiro, e isso, obviamente, está aparecendo na tabela, né? O Bahia que hoje é o sétimo colocado, né? Antes dessa 23ª rodada. E o Grêmio está lá embaixo na 14ª, mas como você bem disse, vem fazendo aí um campeonato de recuperação, principalmente nos últimos jogos. E naquele recorte que você fez dos últimos 15 pontos disputados, né? O Bahia tem apenas 5 pontos conquistados, né? Ele perdeu 2 partidas, empatou outras 2 e venceu apenas uma, enquanto o Grêmio, você bem destacou, 13 em 15, 4 vitórias e 1 empate. A recuperação passa do Grêmio pelo Renato, obviamente, pela confiança que ele traz aos jogadores, mas pela chegada do Bright White, porque contra o Cuiabá ele foi um personagem daqueles, hein? Porque eu estava acompanhando o jogo, eu estava no Maracanã, e aí quando o gol contra do Bright White, vi lá no nosso site, Flashcore, falei, ué, alguma coisa tá errada. E depois ele fez 2 a favor. Esse cara acho que vai sobrar por aqui, Edu. Não, é interessante a história do Bright White, né? Ele, inclusive, recentemente disse que o pai dele gostava muito do futebol brasileiro, sempre conversava com ele sobre o futebol brasileiro e ele, em algum momento da carreira dele e tal, teve esse sonho de vir jogar aqui no Brasil, né? Ele que é um dinamarquês aí de 33 anos, ele que foi titular da Dinamarca na Copa do Mundo da Rússia. A Dinamarca caiu nas oitavas de final para a Croácia e ele jogou, inclusive, aquelas oitavas de final como titular. E aí, realmente, eu destaquei até os números aí do Grêmio na vitória contra o Cuiabá por 3-1, né? Exatamente, ele fez 2 gols a favor, né? 4 finalizações no alvo. Enfim, não deu assistência tal, não teve cartões amarelos também, mas parece que ele chegou muito à vontade, né? Aqui no futebol brasileiro, na equipe do Grêmio,
e sem dúvida é uma peça que tem se mostrado aí muito relevante neste ataque gremista. O próprio Renato também já elogiou ele, né? E o Grêmio que tem outras peças chegando, né? Nessa janela de transferência deste meio de ano, que é uma janela, na verdade, gigantesca, né? Vai agora até 3 de setembro. Tem o Monsalve também, né? O garoto venezuelano de 20 anos, que chegou chegando, teve boas atuações, é verdade que ainda não foi titular. Então, assim, o Renato vai tendo aí mais peças, né, para montar a equipe do Grêmio, principalmente do meio-campo para frente. Lembrando também que o Grêmio, no meio de semana, né, passou pelo Fluminense no jogo de ida lá no Couto Pereira, venceu o tricolor carioca e agora, semana que vem, tem o jogo da volta no Rio de Janeiro. Ou seja, o Grêmio vai ganhando aquela cara de Grêmio, né? Aquele time sempre muito competitivo e com o Renato Gaúcho, obviamente, ali no comando de tudo isso. É um time copeiro, como dizem os gaúchos, mas se a gente olhar o aproveitamento do Grêmio, em pontos, ele é de 40% apenas dos pontos disputados, ou seja, na tabela de classificação ele só encostaria no Juventude, que tem 39% de aproveitamento dos pontos disputados. Não mudaria muito o lugar dele, hoje é 14º, passaria para 13º. Ele precisa pontuar mais para chegar no bloco da frente. A primeira página começa na faixa de 45% de aproveitamento, Edu. Não, exato. Não, sem dúvida alguma, a gente está falando bem do Grêmio, obviamente, dentro desse recorte recente, né? Mas o Sim, sim. começo do campeonato gremista foi muito ruim, então a equipe precisa realmente continuar nessa fase aí de ascensão, né? No campeonato brasileiro, mas os indícios, né, dado pela equipe do Grêmio, no meio-campo, principalmente, o Bright White é um jogador que está fazendo diferença lá na frente. Tem o Soteldo também, né, que está jogando bem, outro venezuelano aí da equipe do Grêmio. Então, assim, eu vejo o Grêmio numa tendência de alta, mas é claro que, assim, é o tal negócio, né, Fábio? A gente sempre discute muito isso aqui, né? O Campeonato Brasileiro, principalmente nesse mês de agosto, né, onde tem já começam os mata-mata, né? O Campeonato Brasileiro já começa aí para quase metade do segundo turno daqui a pouco e tal. É um mês de muita definição. E aí, claro que tem equipes que perdem o bonde da história, né? E aí vão ter um final de campeonato brasileiro, principalmente, mais complicado, né? Mais tenso. Mas eu não vejo o Grêmio nesse grupo, não. Eu acho que o Grêmio tem tudo para continuar subindo aí na tabela e quem sabe daqui a pouco aí já passar para a primeira página aí daqui a umas 3, 4 rodadas, quem sabe. Bom, se você destacou o Bright White, teve um cara que deixou o Flamengo e a galera do Flamengo tem muita saudade dele, mas encaixou como uma luva no time do técnico Rogério Ceni. Eu falo do Everton Ribeiro. Ele é o cara que a bola passa nos pés dele o tempo todo, até o momento que ele sai, que normalmente no segundo tempo ali pelos 25, 30, o Depena entra no lugar dele, mas o Everton Ribeiro tem sido um cara importantíssimo, hein, Edu? Não, exato, né? E esse gol do Everton Ribeiro aí na partida contra o Vitória, né? No clássico que o Bahia venceu, é assim, isso é a essência do futebol do Bahia, esse gol, né? Melhor dizendo, aqui tem todo o trajeto do gol, né? A bola começa ali, para quem não está associando os números aos nomes, o camisa 13 ali é o Santiago Arias. Aí ele faz uma tabela ali com o Gabriel Xavier, a bola ainda passa pelo Canu, né, o outro zagueiro do Bahia, vai para o lado esquerdo, ou seja, tem essa inversão de jogo que é muito frequente na equipe do Bahia, aí passa pelo Cauli, do Cauli para o Tassiano e o Tassiano serve ali o Everton Ribeiro para fazer o gol, né? Ou seja, é uma jogada muito típica dessa equipe do Bahia, que obviamente como o Rogério Ceni gosta, né, tem esse futebol aí de aproximação, um futebol mais sustentado, vai como se diz hoje, né? Então, assim, é muito interessante realmente esse meio-campo ofensivo aí da equipe do Bahia, jogando sempre com os laterais, né? Tem uma dúvida aí, talvez o Everton Ribeiro em si não esteja nessa partida contra o Grêmio, né? Como são muitos jogos aí se acumulando, ele não treinou nos últimos treinamentos do Bahia antes dessa partida contra o Grêmio. Então vamos ver se ele vai estar à disposição do Rogério Ceni, se vai só para o banco ou se nem vai ser relacionado.
mas eu repito, vai ser um jogo bastante interessante de se acompanhar, né? O jogo que vai ser lá em cima, né? Em Caxias do Sul, né? Vai ser no Alfredo Jaconi. O Grêmio que ainda não está atuando na sua própria arena desde aquelas tragédias climáticas que assolaram o Rio Grande do Sul. E isso faz toda a diferença, né? Não ter o seu torcedor de Porto Alegre, porque por onde passa o Grêmio também carrega muitos torcedores, assim como a torcida do Bahia, né? Principalmente na região sudeste, quando vem ao Rio de Janeiro, quando vai a São Paulo, muitos baianos que migraram da Bahia para esses estados, São Paulo e Rio de Janeiro, acompanham o Bahia bem de perto. Edu, certeza que a 23ª rodada vai ser daquelas, porque tem grandes clássicos e a gente vai trazer todo esse conteúdo aqui também no nosso YouTube. Eu já peço para a galera deixar o like, comentar, compartilhar e, claro, se inscrever no nosso canal. Até a próxima, Edu! Um grande abraço, Fábio. Até mais. Valeu, muito obrigado a você que acompanhou mais um episódio, mas esse pré-jogo é um pré-jogo tricolor. Grêmio e Bahia, quem leva melhor? Você vai comentar e, claro, vai acompanhar nas nossas plataformas, no nosso site, flashscore.com.br e também no nosso aplicativo. Baixe, é de graça. Você vai ter informação na palma da sua mão. Um grande abraço e até a próxima.